Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e nós estamos novamente naquele nosso encontro costumeiro que já cada vez mais nos liga, nos une, porque nós falamos aqui a respeito dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E na sequência, Jesus vai falar muitas coisas relacionadas ainda à nossa imaturidade em relação aos bens. Então, Jesus já vai começar a falar para os discípulos para que eles tomassem atenção a respeito disso. Hoje nós temos vários casos, sabemos às vezes até da própria família, de pessoas que brigam, que lutam por bens que são tão passageiros. Porém, para que nós possamos entender aquilo que Jesus nos traz como indicação segura, nós temos que começar a interiorizar em nós, a ter um olhar mais crítico a respeito daquilo que nós falamos, daquilo que nós desejamos, daquilo que nós almejamos. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos seres espirituais momentaneamente vivendo na matéria. E tudo que existe aqui não é nosso. E tudo aquilo que nós temos como nosso, até muitas vezes de papel passado, não é. Porque né? Não, não é um bem que nós vamos levar. É um bem, ele é transitório. Então, vai passando de mão em mão, aquele que precisa mais, não é? E Jesus teve que falar para aqueles que querem essa rota segura. Então, ele teve que falar. Primeiramente, ele falou com os 12 apóstolos. E só que essa orientação, essa fala, vale para nós. Quando ele diz, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Hoje é um pouquinho diferente, né? O ouro, a prata, o cobre, nós não estamos mais dentro da coisa do metal, nós estamos visualizando hoje um interesse mais por valores, né? Papéis, enfim. Então, são esses recursos que nos dão status, que fazem que nós tenhamos a falsa impressão que somos livres, que podemos fazer o que bem entendemos, quando, na verdade, isso não interessa. Porque cada vez que nós nos apegamos ao nosso patrimônio, nós ficamos dependentes dele, não somente nesse período, né, de caminhada na Terra. Nós ficamos dependentes deles depois que nós saímos daqui. E como fica, né, o sofrimento? Como que esses que são apegados às coisas da Terra, as coisas que não fazem parte da nossa herança, como fica a dor, o sofrimento e a incapacidade de se afastar daquilo que não lhe pertence. Então, é muito comum, né, nós termos, às vezes, nós estamos na nossa casa e a gente percebe ruídos, vultos, e a gente já acha que nossa, é obsessor. Não, às vezes é uma pessoa que já foi, né, dono daquela propriedade que outrora foi fazenda, que outrora era uma tribo indígena, que outrora. Então, tudo foi repassado. Então, nós temos, assim, um histórico em nossas mãos, que esses patrimônios que nós achamos que são nossos, seja lá o que, não importa, né? Às vezes são joias, às vezes vestimentas, enfim, é aquilo que nós nos apegamos
com desespero, com grande, até eu digo assim, com grande resistência em deixar. E por isso que Jesus fala para não possuir esses tesouros, porque vai trazer para nós, né, alguns desconfortos e sofrimentos que podem perdurar por anos e até milênios. E aí ele diz, não tragam também sacolas, bolsas para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas ou sapatos, né? Nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Aqui Jesus usa a palavra operário. Operário é operar, é aquele que opera. Então, nós viemos aqui para fazer determinadas operações. Essas operações não são operações na bolsa, não são operações, grandes operações financeiras, ou muitas vezes, né, a operação de guardar o dinheiro. Na verdade, nós viemos fazer uma operação muito séria, que é o autoconhecimento, que é o autoconhecimento também dentro dessa pauta que Jesus nos deixa, para que nós possamos não ter sempre amontoado de coisas, não amontoar coisas. E normalmente o ser humano, ele gosta de acumular. Não acumular assim, latinha, acumular coisas corriqueiras, né? Eu não estou falando disso, né, dos acumuladores, que é uma doença. Eu estou falando do acúmulo. Então, eu tenho uma casa, eu quero ter 2, mas eu tenho 2, é melhor ter a terceira. Mas a terceira vai me incitar a trabalhar para eu ter a 4ª. E é lógico, né? Isso vai se estendendo. Então, eu tenho uma casa aqui, mas era interessante ter uma na praia, uma no campo, outra para garantir um aluguel. E nós vamos assim, nos apegando, nos apegando, nos apegando. E na hora de nós deixarmos isso para trás, aí vem a dor, né? A dor da separação daquilo que eu julguei ser meu e de repente vem outra pessoa e outro usufrutuário que vai fazer a mesma coisa. E então nós viemos para fazer uma operação de resgate de nós mesmos, daquilo que nós temos que apresentar, vamos dizer assim, na hora em que nós formos chamados, para mostrar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos, ou aquilo em que operamos dentro da criação do Criador. Hoje não é pedido muito para nós, eu digo para os moradores do planeta Terra, não é pedido muito. Jesus falou que apenas 2 mandamentos. Amar, né, ao nosso Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas às vezes a própria definição de amar ao nosso Deus, ela fica muito complicada para nós, porque para amarmos o nosso Deus, nós temos uma dificuldade, né? Porque nós temos um entendimento ainda, né, que Deus me livre, que Deus me guarde, que Deus te guie, que parece que nós temos, é o contrário, parece que o nosso Deus tem que ser operoso, é Ele que tem que operar. E na verdade somos nós que temos que realizar as operações, aí sim, contando com o auxílio, com o anteparo, o respaldo que Ele nos traz. Então, tudo aquilo que nós realizamos aqui como operário, ou operando para o nosso próprio resgate, então, nós somos dignos do nosso alimento. E aí, não é o nosso alimento do feijão, do arroz, não é o nosso alimento
né, da criação, ligado, enfim, é a nossa, é, é, é aquilo que, o alimento do espírito, aquilo que vai nos nutrir fundamentalmente, nos tornando fortes para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada dentro dessa evolução que Jesus vem nos trazendo, né, como premissa de urgência. Então, quando nós observamos que nós começamos a ter certos desapegos, já a pontinha da linha que nós vamos começar a puxar, né? Desfazendo os nós que muitas vezes nós mesmos criamos. E aí Jesus fala assim, né? Em qualquer cidade ou aldeia que vocês entrarem, procurem saber quem nela seja digno e hospedem-se até que vocês saiam dali. Nessa sequência de orientação de Jesus, ele vai falar assim, né, que em qualquer lugar que nós adentrarmos, né, nós temos que saber o que está acontecendo ali, qual é o envolvimento extrafísico daquele lugar. E se nós percebermos, né, que ali é bom, que a vibração ou que a frequência vibratória é saudável, então nós podemos parar por ali e ficar ali. Mas aí ele fala, e assim quando nós encontrarmos, né, esse lugar, nós saudemos aqueles que lá estão, ou seja, porque estão afinizados com a nossa frequência, com aquilo que nós já estamos buscando realizar. Por exemplo, né, o desapego. Então, se eu vou na casa de alguém que vai falar somente das coisas materiais, ali eu vou ficar um pouco, porque eu não vou ter o quê? Eu não vou ter afinidade com a frequência vibratória que está ali, naquele momento. Porque eu posso também, de repente, me desequilibrar. E de repente achar, poxa vida, é mesmo, eu deveria comprar mais coisas, o fulano já comprou, já trocou o carro, e o meu ainda... Então, nós começamos a entrar nesse mundo, né, de ilusão, que são coisas passageiras. E aí Jesus fala, né, e se a casa for digna, desça sobre ela a sua paz. Ou então, conviva, interaja. Mas se não for digna, torne para você a tua paz. Então, é a questão da escolha que nós vamos fazer. Então, desde lá, porque nós estamos falando aqui de Mateus, no capítulo 10, do 9 até o 14, né? Então, se essa casa for digna, né? Nós temos que distribuir a nossa paz, ou seja, a nossa conversação, aquilo que nós vamos colocar ou trocar, né, de informações, são salutares. Então, é ali que nós vamos também deixar a nossa paz. E isso acontece, muitas vezes nós estamos num ambiente onde nós não conseguimos assimilar o assunto, ou então nós somos meio que colocados de lado porque as nossas opiniões são divergentes, ou ainda nós não temos a opinião para dar porque nós guardamos para nós, respeitosamente, né, a nossa posição. E aí que Jesus fala, então, saia, né? Saia, para que não haja também um início de malquerência, para que não haja aquela coisa, né? Fulano é chato, vem aqui, fica num canto. Então é assim, foi bom, mas até
vais ver. E quando Jesus fala assim, né? E se alguém receber vocês e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa, sacudiu o pó de vossos pés. Então, aqui é o 14, né? Então, se nós não formos bem aceitos naquele lugar, é porque a frequência vibratória é muito diferente. Então, não nos interessa. E aí ele aconselha para nós sacudir o pó, né, da cidade e dos pés, ou seja, aonde nós pisamos, aonde nós captamos a energia ou a frequência vibratória. Tudo no universo é frequência. E nós temos que aprender a escolher a frequência que combina com a nossa, não para nossa projeção social, não, é para nossa saúde espiritual, porque nós somos espíritos, momentaneamente envergando um corpo perecível, um corpo físico. E quando nós começamos a ter, né, esse discernimento, nós começamos realmente a entender aonde Jesus vai querer chegar. E todos os seus conselhos, as suas orientações, nos levam realmente a um patamar mais elevado, a um patamar onde nós temos mais vivência conosco mesmo. Então, a transformação que nós devemos operar em nós, ela é constante. É de dia, de noite, é em todos os momentos. Ao dormir, normalmente, né, tem pessoas que têm um sono muito rápido, então não tem tempo de agradecer pelo dia e, principalmente, de pedir um bom acompanhamento a partir do momento em que entrar no sono, porque no momento em que nós entramos no sono, nós entramos num processo de emancipação. O corpo, que é empréstimo também, né? Não é meu, porque ele está me servindo agora, né? A minha roupa é carnal para eu ter a minha manifestação no mundo físico. Mas quando eu entro nessa emancipação, ele fica ali e eu saio. E para onde eu vou? Para qual cidade que eu me dirijo? Qual casa que eu entro? E qual é a conversação que eu tenho nesses momentos de emancipação? Isso é muito importante porque nós temos sim que ter esse discernimento cada vez mais amplo para nós termos cada vez um melhoramento na nossa evolução espiritual, no nosso amadurecimento. E é lógico, né? Nós teremos sim uma resposta muito positiva, porque nós estaremos tratando da nossa saúde. É lógico que a saúde espiritual vai refletir sim na saúde do nosso corpo físico temporário. E isso é muito interessante. É interessante e bom. Então é isso. Jesus nos trazendo orientações para sermos saudáveis, para termos uma melhora, né, geral, ter uma saúde ampla, porque não adianta eu ter um coração que bate maravilhosamente bem se eu tenho a minha mente viciada em coisas terrenas que aqui ficarão, que são apenas instrumentos para a nossa passagem por aqui. E de acordo com a nossa responsabilidade, assim também é aquilo que está à nossa volta. Então, nós devemos também analisar aquilo que está à nossa volta. Qual é a minha responsabilidade dentro disso que Jesus fala? É o aprimoramento, né? Então, aquele que tem muito vai ajudar aqueles que precisam ou que não tem nada.
Então, cada um vai estar dentro de um patamar. Então, nós temos que observar o nosso e arregaçar as mangas e sermos bons operadores. Então, a reflexão semanal é essa. Eu agradeço, peço que deixem o joinha, compartilhem o vídeo e também deixem seus comentários. Agradeço a todos, um grande beijo, uma ótima semana e até a próxima.